verdade sobre os dinossauros. Em todas as eras da história da humanidade, e em praticamente toda a cultura antiga pelo mundo, relata-se a existência de dragões e répteis enormes e assustadores. Apenas em 1841, que foi utilizado pela ciência, a palavra dinossauro, para se referir a um réptil gigante. Nesse vídeo iremos revelar toda a mentira e engano que a ciência tem pregado sobre a origem dos dinossauros. O sistema mundial contaminou o conhecimento, afastando todo e qualquer conhecimento oriundo das escrituras sagradas. Como provado nos vídeos anteriores, as escrituras sagradas são fonte de conhecimento científico e histórico. Mas têm sido abafadas pelo sistema todas essas provas. Nesse episódio iremos falar sobre os dinossauros, e irei provar que a Bíblia também os descreveu há milhares de anos atrás. Também mostrarei provas de que os dinossauros coexistiram com humanos no passado. Esse conhecimento vai expor toda a mentira acerca dos dinossauros, que é disseminada nas instituições de ensino. Uma mentira que desviou muitas pessoas do caminho da verdade. O fato de hoje estarmos encontrando fósseis de dinossauros e animais pré-históricos, que não são, segundo alguns acreditam, mencionados na Bíblia, não quer dizer que haja algum erro nas escrituras sagradas, mas sim que há uma necessidade de entendermos o porquê disso. Até os anos 70, os cientistas achavam que os dinossauros eram lagartos enormes, lentos, tolos e de sangue frio. Mas nos primeiros anos daquela década, paleontólogos afirmaram que os dinossauros eram ativos, inteligentes e de sangue quente. Os primeiros esqueletos de dinossauros oficialmente registrados foram descobertos no século XIX. Durante os últimos 150 anos, surgiram cerca de 55 teorias sobre o seu desaparecimento. Como, por exemplo, a de a epidemia generalizada pelo planeta, ou como sugere um grupo de cientistas, a explosão de uma atividade vulcânica na Índia. E a recente teoria de 1981, da extinção dos dinossauros por um impacto de um asteroide se tornou a mais popular. Principalmente quando foi descoberta em 1991, uma cratera de cerca de 300 quilômetros na península de Yucatán, no Golfo do México. No entanto, a extinção pode ter ocorrido ao longo dos séculos, e não de uma só vez. Agora iremos mostrar as evidências arqueológicas que apontam para a coexistência de dinossauros com seres humanos. O Palácio de Angkor foi erguido há 1000 anos atrás no Camboja, e ficou perdido coberto pela selva por centenas de anos. Neste palácio temos uma grande escultura, que faz parte de suas paredes, onde se encontra o detalhe esculpido na rocha, que nos mostra que a existência de dinossauros convivendo com seres humanos não era algo distante da realidade deste povo. Como é possível explicar um entalhe tão recente, se segundo a ciência, na época que este trabalho foi feito, os dinossauros já estavam extintos há milhões de anos? Então, como que no meio da selva tropical, um escultor primitivo esculpiu um estegossauro em detalhes? Agora iremos mostrar vários achados arqueológicos pelo mundo, que comprovam que várias civilizações conviveram com dinossauros. O que você verá agora, não aparecerá na Discovery, History Channel, nos livros de ciência e história, ou em nenhuma publicação, nem na mídia. As pedras de Ica são um conjunto de rochas,
que foram descobertas numa caverna próxima de Ica, no Peru. Algumas delas foram trazidas para a Espanha no século XVI. Uma prova de uma civilização antiga, que retratou seu cotidiano com os dinossauros. Em 2 ocasiões, no final de 1800, Samuel Hubbard, curador de arqueologia do Museu de Auckland, visitou uma área do Grand Canyon, conhecida como Havasupai Canyon. Como ele é um evolucionista, foi surpreendido ao encontrar um desenho esculpido na rocha. E se perguntou, que tipo de animal é esse? Dr. Hubbard acreditava que tinha encontrado um desenho antigo de um dinossauro. Na foto à esquerda, Paul Taylor compara este desenho antigo com o Edmontossauro. A imagem acima, à esquerda, foi desenhada por índios norte-americanos Anasazi, que viviam na área que agora se tornou Utah. Anticreacionistas concordam que se assemelha a um dinossauro, e que a película acastanhada que está endurecida sobre a imagem junto com a corrosão e desgaste, atesta a sua idade. Em 1945, o arqueólogo Valdemar Jules Rudd descobriu figuras de barro enterradas no pé da montanha de El Toro, nos arredores de Acambaro, no México. Eventualmente, mais de 33 mil estatuetas de cerâmica foram encontradas na área, e identificadas com a cultura chupicuaro pré-clássico. De 800 a.C. a 200 d.C. Além disso, as caudas dos dinossauros são modelados em poses ativas, encaixando muito bem com a mais recente evidência científica, e dando credibilidade aos artistas terem realmente observado essas criaturas. Lá também foi encontrado os restos de um extinto cavalo da era glacial, esqueleto de um mamute, e uma série de antigos crânios humanos encontrados no mesmo local que os artefatos de cerâmica, validando a antiguidade do local. Esse é um artefato de Tiwanaku, um importante sítio arqueológico pré-colombiano na Bolívia. Tiwanaku é reconhecida por eruditos andinos, como um dos precursores mais importantes para o Império Inca. O escultor descreveu um dinossauro, pelo menos 800 anos antes de os cientistas europeus descobrirem os dinossauros. Esse vaso também foi descoberto na região de Tiwanaku. Ele retrata um duelo de dinossauros, e acredita-se datar-se a partir de 500 a 1000 anos depois de Cristo. A arte na tela é do selo cilíndrico de Uruk, da Mesopotâmia. O artefato atualmente encontra-se no Museu do Louvre. O animal da direita é a concepção de um artista a partir de um esqueleto de Apatossauros. Há muitas semelhanças entre essas duas representações. As pernas e os pés no artefato são idênticos à representação do dinossauro. Um deslizamento de terra em 1971, na região de Girifalco no sul da Itália, trouxe à luz centenas de artefatos antigos de uma civilização pré-grega. Inclusive representações de dinossauros, uma delas podemos ver na tela, medindo 18 centímetros de comprimento, no formato do estegossauro, com placas em suas costas. Há também uma representação clara de um estegossauro, em um pedaço de cerâmica quebrada. China, uma nação antiga, rica em lendas de dragões, possui um calendário que foi criado por volta de 1000 anos antes de Cristo. Esse calendário possui 12 animais, 11 deles ainda existem. O 12º, o dragão, é considerado um animal mítico. Será realmente o dragão uma lenda? Ou é baseado em um animal real que já existiu? Não parece lógico o calendário chinês possuir 12 animais, sendo 11 deles reais, e um mítico. A mais racional explicação seria que o dragão, que é mencionado frequentemente na cultura antiga chinesa, ou foi extinto, ou é muito raro. Cerca de 4.000 anos atrás, a cultura Hongshan na China produziu muitas esculturas de dragão em jade, especialmente pingentes. Neste acervo temos essa figura que se assemelha bastante a um protocerátopo. Também esse que se assemelha ao Yanchuanonossauro. Artefato da dinastia Shang,
1766 a 1122 a.C., muito semelhante ao dinossauro Saurolophus. Esse mosaico, que foi uma das maravilhas do mundo do século II, chamado de Mosaico do Nilo de Palestrina, ele descreve as cenas do Nilo, no Egito, em todo o caminho até a Etiópia. Na parte superior desta notável peça de arte, foi usada para descrever animais africanos sendo caçados por guerreiros. Esses guerreiros estão caçando o que parece ser algum tipo de dinossauro. Não só artefatos arqueológicos provam a coexistência de dinossauros com humanos, mas relatos antigos de historiadores, naturalistas, e também praticamente toda a cultura antiga, menciona a existência de dragões ou répteis enormes e assustadores. Esses relatos estão presentes em várias culturas ao redor do mundo, e existem registros escritos de aparições desses répteis em várias eras da história humana, inclusive na Bíblia. As narrativas sobre dragões da China, Europa, Oriente Médio e América Latina compartilham relatos semelhantes de dragões e outras feras. E algumas culturas reverenciavam estas criaturas. Marco Polo viveu na China durante 17 anos, no ano de 1271, e reportou que o imperador chinês criava dragões para puxarem as suas carruagens em desfiles. Livros antigos chineses reportam que algumas famílias chinesas criavam dragões para fins medicinais. No século IV a.C., Alexandre o Grande reportou que quando conquistava partes do que é hoje a Índia, os seus soldados ficaram assustados com os grandes dragões que viviam em cavernas. O grande médico naturalista suíço, Conrad Gessner, cuja obra Historialis Animalium, do século XVI, foi considerada marcante para o princípio da zoologia moderna, disse que os dragões são muito raros, mas ainda criaturas vivas. O grande historiador grego Heródoto, que viveu no século V a.C., registrou: há um lugar na Arábia, situado muito perto da cidade de Buto, onde fui quando ouvi a respeito de serpentes com asas. Quando lá cheguei, vi ossos e espinhas de serpentes, em quantidades tais que seriam impossíveis de descrever. A forma da serpente é como aquela da serpente da água, mas com asas sem penas, muito parecidas com as asas de um morcego. E quem disse que a Bíblia não menciona os dinossauros? Na verdade, existem várias referências nas Escrituras Sagradas que nos mostram a figura destes enormes e terríveis monstros. Devo, porém, lembrar que se alguém espera encontrar o termo dinossauros na Bíblia, lamento dizer não ser isso possível, já que somente em 1841, Richard Owen utilizou a palavra dinossauro se referindo a um réptil gigante. A Bíblia não poderia mencionar em suas páginas uma palavra que seria inventada milhares de anos depois. Na Bíblia Sagrada existem algumas palavras e referências usadas para nos descreverem os dinossauros. A primeira referência a estes seres fica em Gênesis 1, 21. Deus criou as grandes baleias. A palavra hebraica para baleias é taniim, que significa monstro. Esta palavra surge mais de 20 vezes em toda a Bíblia. A seguir alguns versos em Salmos e Jó, que mencionam um tipo de dragão marinho denominado Leviatã. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Salmos 74, 14. Tal é vasto e espaçoso o mar onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes, ali passam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Salmos 104, versos 25 e 26. Você consegue pescar com anzol, o Leviatã? Ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz, ou atravessar seu queixo com um gancho? Seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como os raios da alvorada. Tições saem da sua boca. Fagulhas de fogo estalam.
Das suas narinas sai fumaça como de panela fervente sobre fogueira de juncos. Seu sopro faz o carvão pegar fogo, e da sua boca saltam chamas. Jó 41, versos 18 ao 21. Outro termo usado para definir a figura de um dinossauro na Bíblia Sagrada é Behemoth, no original hebraico. Algumas versões da Bíblia traduziram este nome como hipopótamo ou elefante. Porém, é pouco provável que esta seja a tradução correta para a palavra, pois as características aplicadas ao animal são totalmente diferentes das do hipopótamo e do elefante. A palavra Behemoth, se fosse traduzida ao pé da letra, teria um significado mais aproximado à raposa marinha, ou quadrúpede de grande porte, ou mesmo uma besta. Muitos estudiosos acreditam que o texto na realidade está se referindo a um dinossauro, o Brachiosauro, que se encaixaria melhor no que se refere a este estranho animal mencionado nas Sagradas Escrituras. No livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, temos a seguinte descrição deste animal. Veja o Behemoth que criei quando criei você, e que come de capim como o boi. Que força ele tem em seus lombos! Que poder nos músculos do seu ventre! A cauda dele balança como o cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são como canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Os montes lhe oferecem os seus produtos, e todos os animais selvagens brincam por perto. Quando o rio se enfurece, ele não se abala, mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. O livro de Jó afirma que o animal move a cauda como o cedro. Isso nos dá a entender que havia um certo poder na cauda do animal mencionado, pois a sua cauda é comparada ao cedro, que é uma árvore grande e forte. Não seria possível que esse trecho estivesse se referindo ao elefante ou hipopótamo, pois suas caudas são insignificantes. As narrativas de Jó descrevem, ou dão a entender que o animal era bastante grande, pois nem mesmo com o transbordar ou enchente de um rio como o Jordão até a sua boca, este animal não teria temores, o que poderia significar que era bastante pesado. Outro ponto importante desse texto que muitos não se aperceberam, se refere à época da criação do animal, que é a mesma do ser humano. Veja o Behemoth que criei, quando criei você. Aqui Deus está afirmando que não houve diferenciação de eras, ou milhões de anos, entre a criação dos homens e esses animais gigantescos. Como já vimos nesse episódio, existem evidências de que os dragões conviveram com seres humanos na antiguidade. Inclusive até a Bíblia os menciona em vários versos. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor, desperta como nos dias da antiguidade, como nas gerações antigas. Porventura não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, e traspassou ao dragão. Assim saí de noite pela porta do vale, até a fonte do dragão, e até a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam demolidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Filho do homem, faze uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Foste assemelhado a um leão novo entre as nações, contudo tu és como um dragão nos mares. Pulavas nos teus rios e os sujavas, turvando com os pés as suas águas. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Em vários textos, a palavra dragão foi substituída por serpente, em meio às traduções. O uso da palavra dragão é feito com outros animais reais, de forma que mostra que os autores sabiam que essas criaturas eram reais, e existiram nessa época. Algumas Bíblias traduzem a palavra dragão como serpente. Isto pode ser parcialmente devido ao fato de que a palavra dragão também é usada para se referir a Satanás, também conhecido como a serpente no Jardim do Éden. E pode ser também que os tradutores não acreditavam que dragões fossem reais, ou que viveram ao mesmo tempo que os seres humanos.
Existe uma conspiração anti-Deus há muito tempo acontecendo, foi tudo muito bem arquitetado, para enganar o mundo. O objetivo deles é colocar em descrédito todo o conhecimento das Escrituras Sagradas, implantando o humanismo. O homem como o centro do universo, satisfazendo somente aos seus desejos, e se esquecendo do eterno Deus, e inventando teorias científicas contrárias à Bíblia, para enganar o mundo, e fazê-lo desacreditar no eterno Deus que criou a terra e os céus. O sistema mundial está ocultando todas as evidências que desmascaram suas teorias mentirosas, e apontam para a verdade das Escrituras Sagradas. Não se deixe enganar por esse mundo e seu humanismo maligno. Quer conhecer a verdade? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:16. Creia nele, e ele te esclarecerá toda a verdade. Então houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Apocalipse 12, verso 7. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Apocalipse 12, verso 9. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, verso 12. Ajude o canal adquirindo o curso online de hebraico ou de teologia. Links na descrição do vídeo. Conhecimento nunca é demais.